Muito bem, pessoal. Então vamos para o nosso estudo. E lembrando sempre que eu estou fazendo um estudo em cima do livro de 1 João. Então já vá lá neste livro, pode abri-lo. Mas antes de entrar no assunto, eu vou falar um pouquinho daquilo que nós já conversamos. Então, semana passada eu falei do capítulo 1 de 1 João, mas antes disso nós temos que ter sempre qual é o norteador para nós estudarmos 1 João. Qual o objetivo do autor? E é legal que trabalhando com João ele tem um objetivo muito claro para essa primeira epístola. A igreja da região de Éfeso, onde João é presbítero, estava passando por várias dificuldades para manter íntegro o seu cristianismo. Algumas pessoas estavam passando por hostilidades e uma grande tentação, obrigado Lucas, uma grande tentação para os fiéis lá dessa região era abandonar a fé para que aliviassem então as pressões. Então, se nós olharmos no capítulo 5, versículo 13, nós temos o nosso versículo norteador da carta de 1 João, aonde ele estabelece o seu princípio. Ele coloca assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, o objetivo de João aqui é que os seus leitores, já entendendo a sua fé em Cristo, tenham plena convicção de que eles têm essa vida eterna, e é isso que vai garantir para eles, então, a força necessária para eles suportarem as dificuldades que eles enfrentarão. E João vai estabelecer esse princípio por meio de dois eixos que movem a carta. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 5, onde ele fala: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. E aí, a partir desse momento, João vai incentivar os seus leitores a andarem na luz. Já que Deus é luz, então nós precisamos andar na luz. E o segundo eixo pelo qual João vai nortear essa carta é o versículo 11 do capítulo 3, onde ele fala: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então João ele está escrevendo essa carta para dizer para a igreja: escuta, vocês têm a salvação, tenham certeza de apropriar-se dessa salvação. Como é que vocês fazem isso? Andando na luz e andando no amor. Andando na luz e amando uns aos outros. Então João agora, a partir desses dois temas, ele desenvolve a sua carta. E na semana passada, eu conversei um pouquinho então sobre a parte final do capítulo 1, ele faz uma introdução nos primeiros 4 versículos, e ele começa a discorrer pelo primeiro tema, que é andar na luz, a partir do versículo 5 do capítulo 1. Onde ele começa então a falar sobre o que é andar na luz. E a primeira coisa que ele vai então nos incentivar a andar na luz é termos uma noção correta do pecado na nossa vida. Porque o pecado, ele está presente. A culpa do pecado já foi retirada, paga completamente na cruz. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas a presença do pecado só vai ser retirada de uma vez por todas quando Cristo retornar e colocar a morte, o diabo e o pecado no lago de fogo. Então João está nos alertando, dizendo que as nossas relações, elas precisam ser cuidadosas porque o pecado está ali. Por isso o versículo forte do capítulo 1 é o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então ele fala que a presença do pecado ali ainda é algo que nós precisamos prestar atenção. Por isso que andar na luz é levar com toda a seriedade a sua santidade. Por quê? Porque o pecado para o cristão, ele não é uma constante, como eu falei semana passada. O pecado para o cristão é um acidente durante o percurso, em que agora o cristão pede perdão e retorna a sua comunhão com Deus, com as pessoas ao seu redor, principalmente aquelas a quem ele ofendeu, magoou, machucou, feriu, enfim. E
a comunidade continua crescendo para a honra e glória de Deus. Isso é andar na luz. Mas ele vai continuar, e no capítulo 2, então, hoje, nós temos a continuação desse assunto que ele começou, então, que é andar na luz. Ele vai nesse primeiro assunto até o versículo 3 do capítulo 10. Não, ao contrário, até o versículo 10 do capítulo 3. Tá? Então, tudo que nós lermos aqui até o capítulo 3, versículo 10, João está discorrendo a respeito de andem na luz. Então, a primeira coisa é tomar atenção ao pecado, que ainda está ali, e ainda é um risco para mim, contra meu irmão, e do meu irmão contra eu mesmo. E aí, isso agora precisa ser contornado por meio do perdão, da confissão e a continuação de andar na luz. Agora, João, então, vai começar o capítulo 2, dizendo assim: meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta maneira, nós sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos parar aqui agora no versículo 17 desse capítulo 2, para podermos entender como João está continuando esse caminho, do qual na primeira parte ele diz, se eu afirmo que não tem pecado, eu estou mentindo. E logo depois ele começa, eu escrevo a vocês para que não pequem. Então, peraí, João, não entendi esse negócio. O que João está dizendo aqui é que andar na luz é não amar o mundo. E a questão do amor ao mundo, ele vai destrinchar um pouquinho melhor no final dessa parte, mas ele já começa introduzindo isso. É aquela história em que a pessoa ela foi resgatada de um afogamento. Estava morrendo afogada, não tinha mais o que fazer. E aí então você tira aquela pessoa da água, você faz todos os procedimentos para que ela libere a água do pulmão, faz massagem cardíaca para que ela volte, para que ela acorde. Você preserva ela e quando ela levanta, o que ela faz? Volta para a água. É assim que muitos de nós fazemos. Porque nós vivemos no mundo, e como eu já usei de ilustração,
a vida do cristão no mundo, ela tem que ser mais ou menos como a navegação. Navegação boa é aquela que o barco está sobre a água. Mas cuidado, porque se houver água no barco, ele vai naufragar. A vida cristã é uma vida vivida no mundo, mas o mundo tem que ficar fora do nosso barco. Porque se o mundo começa a entrar no nosso barco, a nossa viagem espiritual começa a naufragar. Então essa é a grande preocupação de João. Nesse capítulo, ele vai alertar sobre todos os cuidados que nós devemos ter para manter a nossa santidade em dia. Porque a santidade é justamente a marca da saúde da espiritualidade saudável. Como é que nós vamos fazer isso então? Versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2, ele vai dizer que o pecado, embora esteja presente, não é a regra do cristão. Ele é um acidente de percurso. Ele não é, nós não estamos mais vivendo no pecado, mas na nossa vida espiritual, o pecado volta e meia vai aparecer, vai dar as suas caras. E aí o que vai acontecer então quando nós pecamos? Perdemos a salvação? Estamos desamparados, abandonados, não tem mais o que ser feito, tchau, deu, acabou? E ele vai dizer não. Quando nós pecamos, nós podemos contar com a ajuda do nosso Consolador, do nosso Reanimador, do nosso Intercessor. A versão aqui trouxe a palavra, nós temos um advogado. A palavra pode servir como advogado no original, mas ela fica muito melhor compreendida pelo intercessor. Porque Jesus é aquele que vai interceder diante de Deus por nós, por causa do nosso pecado. Então, quando aconteceu o pecado, nós não perdemos a esperança, nós ainda temos a possibilidade de chegarmos a esse intercessor. Que se você for imaginar um tribunal, é mais interessante ainda. Imagina que você está diante do tribunal, você é o réu. E chega lá e tem o juiz nada mais, nada menos que Deus. Deus é o juiz. E aí você olha e você diz, estou quebrado, né? E aí, de repente, alguém pergunta para esse réu, tem porventura essa criatura alguém que o defenda, um advogado de defesa? E aí levanta-se Jesus Cristo dizendo, eu intercedo por ele. Você diz, beleza, agora a coisa está boa. E aí então o juiz chega o advogado de defesa diante do juiz, e aí o juiz pergunta para o seu advogado de defesa, Jesus Cristo, e aí, é inocente o réu? E Jesus diz, Aí você já pensa, pronto, o que está acontecendo? Ô Jesus, está acontecendo alguma coisa, tem que me ajudar, Jesus, não é assim. E aí justamente o advogado de defesa diz, não, o réu é culpado. Culpado. E o juiz diz, ok, muito obrigado. Então, diante dessa palavra, eu condeno o réu. E aí quando você baixa a cabeça e diz, pronto, agora não tem mais o que fazer, o advogado de defesa diz, mas, só um minutinho, seu juiz, a pena da culpa dele já foi paga. Eu paguei. E diante disso, nós podemos sair livres. Não porque a justiça não foi feita, pelo contrário, porque a justiça foi feita. Por isso Paulo em Romanos vai dizer que a justiça do Evangelho é justamente Jesus Cristo. Então agora o nosso advogado de defesa, esse que intercede por nós, declara que nós não somos culpados, mas que a nossa culpa foi paga. E essa é a grande maravilha. Por isso ele vai falar nesses 3 primeiros versículos, porém, se alguém pecar, saiba que tem um intercessor diante do Pai. Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Então nós andamos na luz quando nós entendemos que Cristo é a nossa justiça. Nós não fazemos justiças por nós mesmos. Nós não nos tornamos bons diante de Deus, mas Cristo o faz por nós. Aí agora então fica mais fácil entendermos os versículos 4 a 6, que diz então andar na luz é o quê? É obedecer. Por quê? Porque agora o caráter de Deus se expressa nas nossas ações. Por isso agora então ele fala aquele
que diz ser cristão, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é um mentiroso. Porque quando nós entendemos o nosso perdão, nós não voltamos para a antiga vida, nós continuamos andando na luz. Então, todas as minhas ações como pai, como filho, como marido ou esposa, como amigo ou como amiga, como colega, como funcionário de uma empresa, como um chefe, como um líder, qualquer coisa que eu sou agora, ela expressa o caráter santo de Deus. E aí o que vai acontecer é que nós vamos manifestar Efésios capítulo 4, então se você quiser voltar um pouquinho a tua Bíblia ali, Efésios capítulo 4, versículo 20, Paulo fala assim, aqui, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E isso é ser cristão. Quando nós somos renovados, quando nós deixamos que o antigo homem agora seja cada vez mais revestido pelo novo homem em Cristo. Isso é andar na luz, isso é obedecer a Deus. Quando eu obedeço, significa que o caráter dele agora começa a ser expresso nas minhas atitudes. Então, quando eu digo que amo minha esposa, é legal? É. É bonito falar isso no dia dos namorados? Foi legal falar isso no dia do casamento? Foi muito legal. Como é que esse amor se expressa? Não dá para amor se expressar só de palavras vazias. Ele tem que vir acompanhado de ações e atitudes. Então, meu filho está chorando de noite lá, eu vou acordar. Se eu não acordar, eu vou combinar com a minha esposa. Chorou, me cutuca, eu levanto. Mas eu levanto. Chá comigo. Eu quero que você possa desfrutar de um momento tranquilo enquanto eu estou lá cuidando da criatura. E você vai fazer isso. E isso vai comunicar o quê? Eu te amo. Quando a pessoa está doente, você vai cuidar dela, você vai se entregar, porque amor se expressa por meio de atitude. Por isso, o versículo mais famoso da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, olha só, porque Deus amou o mundo, alguma condição, de tal maneira que fez o quê? Colocou nuvens em formato de coração no céu. Ai, que lindo! O arco-íris, para a gente ficar, como Deus nos ama. Não, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Tem uma ação envolvida, e uma ação caríssima envolvida. Para Deus custou muito a nossa salvação. Para nós que estamos desse lado, foi graça, maravilhosa graça. Mas do lado de Deus custou o seu Filho. Amor é expresso por atitudes. Então aquele que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, tem que agir como Deus age. Senão, é mentiroso. E as nossas igrejas estão lotadas hoje de cristãos que não têm a prática do cristianismo, mas se dizem cristãos. Mas não é o falar apenas, mas a ação. Então, andar na luz significa agir com o mesmo caráter de Deus nas nossas ações, no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Isso é ser cristão. Eu vou privilegiar o outro. Eu vou deixar o outro ter benefício. Então, em vez de fechar o outro no trânsito, se ele ligou o pisca e está me dizendo, olha, eu preciso acessar essa sua pista, tira o pé do acelerador. Se for necessário, coloca o pé no freio. Deixa ele entrar. Mas tu não sabe o que está acontecendo ali. Tu não sabe pelo que ele está passando.
Eu tive essa oportunidade essa semana. Não, semana passada. A Simone estava com a perna bem sensível logo depois da cirurgia. Eu estava levando ela até a fisioterapia, 5 dias após a cirurgia, para fazer uma avaliação. E as nossas ruas são maravilhosas, né? Tapetes são assim imensamente retinhas e boas. Não, não são. Então, você pega uma estrada de paralelepípedo e o carro vai aqui, ó. Parece que você está no Rally Paris-Dakar. E aí, então, a perna mexendo, e ela dizendo, meu Deus do céu, o que vai acontecendo? E eu fui a 10 por hora. Nossa, para quê? Mas eu fui xingado do bairro Cruzeiro até o bairro Medianeira, onde é a fisioterapia, de tudo quanto foi jeito. Pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam a minha circunstância. Eles estavam apenas achando que tinha um motorista lerdo na frente deles e eles queriam que aquele motorista lerdo saísse o mais rápido possível da frente deles. E aí eu fiquei triste, porque eu disse, puxa, ele sequer sabe o que está acontecendo. Mas aí Deus bota um filmezinho dizendo, lembra quando você encontra pessoas lerdas na tua frente? E você faz exatamente igual? Então não faça mais. Tá bom, ok. E isso é com todas as circunstâncias. Em todos os momentos. Nós precisamos agora agir com o caráter de Cristo. Então tudo agora conta. Quando eu vou até um lugar e estaciono em um lugar que não é o meu, eu estou usurpando o lugar de alguém. Ah não, eu vou botar aqui, estacionamento de idoso, mas 5 minutinhos eu vou ali e eu volto. Pois é, mas se nesses 5 minutos um idoso passar e tiver que estacionar ali naquela vaga, ele não vai poder. Por quê? Porque o bonito achou que ali era a vaga de 5 minutos. E com isso eu faço o quê? Eu não demonstro amor. Nós somos extremamente egoístas. E isso nós fazemos todos os dias, em todos os momentos. Nas pequenas coisas, Deus precisa ser evidenciado, visto, percebido. Isso é andar na luz. O cristão deveria ser reconhecido por ser o povo da luz. Cantamos aqui, Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que legal. Pois é, mas agora nós somos os lampiões. Jesus Cristo está lá no céu e disse para nós, agora sejam vocês minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Continuando agora, ele vai passar, a partir do versículo 7, ele vai falar então, eu escrevo a vocês, não um mandamento novo. É algo que já está lá na lei, se nós lembrarmos realmente como é que Jesus resume a lei e os profetas, né? Ame o Senhor o teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Ele fala, eu não estou dando um novo mandamento, mas eu estou dando agora uma nova visão para esse mandamento. E aí nisso sim é novo. Não é novo, mas em certa perspectiva é. E a partir de agora então, ele começa no versículo 9, andar na luz é amar. Agora eu vou dizer para você que andar na luz é amar, só que amor é altruísta e não egoísta. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que o amor é visto como algo egoísta. Por exemplo, hoje mesmo estava escutando uma música gaudéria, de manhã cedo, domingo eu gosto de escutar um repertório gaudério, e a música falava, o cara estava falando mal da esposa na música. E naquele momento ele chega numa parte da música que diz assim, eu casei para ser feliz. Mas agora essa mulher parece mais um carrapato, mais ou menos essa ideia. Pois é, se você casou para ser feliz, teria sido melhor você ficar solteiro. Porque casar é abrir mão. Casar é se tornar uma só carne com sua esposa. E para se tornar uma só carne, eu preciso pegar tudo aquilo que eu quero para mim e revisitar agora em uma outra perspectiva. E ela precisa fazer a mesma coisa. Porque se não fizermos isso, o que vai acontecer é um cabo de guerra entre dois pecadores que uma hora vai ser rompido. Uma hora vai acabar. E é o que nós estamos vendo e percebendo na sociedade como um todo e dentro da igreja.
Porque os casamentos não são mais altruístas, eles são egoístas. Casei para ser feliz. Casei para ter a minha identidade. Bom, se você é cristão, já está errado a tua perspectiva de casamento. Porque nós casamos para ter a nossa identidade. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e os dois serão uma só carne. É o relacionamento mais difícil que você vai encontrar na Bíblia. Eu sei que algumas mães dizem, não, o relacionamento mais profundo é mãe e filho, porque da mãe, o bebê cresce lá dentro e nasce, concorda, eu acho que isso é profundo. Agora, fazer 2, 1, é bem mais complexo. É bem mais difícil. Requer um trabalho muito maior. Então, isso é interessante. Como eu falei, eu gosto de usar exemplos e observações daquilo que eu vejo e tento fazer algum enquadramento bíblico. Simone tirou um pedacinho de tendão daqui da coxa e o médico pegou esse tendão e colocou no lugar que vai se transformar no tendão do joelho, né? Vai ser o ligamento cruzado anterior dela. Só que sabe o que é o mais legal? É que esse tendão, para se transformar no tendão da Simone, vai precisar morrer. Ele vai precisar necrosar. Para daí ele começar a fazer a parte dele como um novo ligamento nela. Assim é casar, ser uma só carne com sua esposa. O teu antigo eu, egoísta, arrogante, precisa necrosar. Para quê? Para que agora, nesse novo organismo chamado matrimônio, vocês necrosados possam vir a se tornar um novo organismo. Se esse tendão tirado disser, não, me nego a necrosar, vou continuar agindo aqui do meu jeito, ele não serve mais para a nova função que lhe foi estabelecida agora. E aí ele vai prejudicar todo o processo de recuperação do joelho da minha esposa. Imagina um marido ou uma esposa que diz, não, minha identidade agora sou eu, casei para ser feliz, quero tudo do jeito que eu quero. Não vai dar. Não vai dar. Ah, só no casamento que não vai dar? Não. Um filho que não se submete aos pais, pais que não estão dispostos a educar e cuidar de seus filhos, amigos que deveriam sentar juntos, orar um pelos outros, ouvir os pecados, as confissões dos pecados, interceder diante do Pai. Não tenho tempo para isso agora. Não posso conversar contigo, não quero saber dos teus problemas, eu já tenho os meus, eu não posso me encontrar com você, não posso fazer um discipulado, não posso ir para um grupo célula, porque, eu estou cheio das minhas coisas aqui, não posso. Nem um bom cristão se torna. Não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom cristão, não é um bom amigo, não é uma pessoa boa para a sociedade, porque está só preocupada consigo mesmo. Esse é o padrão que nós temos aí fora. Se nós não entendermos de uma vez por todas que a partir de agora a nossa rota é o amor sacrificial, cujo exemplo maior é o de Cristo, nós vamos continuar só brincando de cristãos aqui. E não é esse o objetivo. Versículo 12 em diante, João agora vai usar 3 termos para os seus leitores. Ele vai falar de filhinhos, ele vai falar de jovens e ele vai falar de pais. E ele diz que cada um tem uma característica específica. É como se João estivesse criando agora uma família dentro da igreja. E ele fala assim, filhinhos, vocês sabem que os pecados de vocês são perdoados e conhecem o Pai. Que bom. Jovens, vocês aprenderam a vencer o maligno. Vocês se fortaleceram, se estabeleceram, que bom. Pais, vocês, parabéns, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Mas a grande questão é, pare e pensa nos termos. Filhinho. Nós temos agora uma galerinha ali embaixo. Tem crianças no berçário, tem crianças ali. O que o filhinho precisa? De cuidado. Ele precisa de pai, ele precisa de mãe, né? Aqui os termos são filhinhos, pais e jovens, mas ele precisa de alguém que cuide, de alguém que instrua. E quem vai fazer isso? Então a igreja ela é formada de pessoas que são pais, que ajudam a cuidar dos bebês na fé, que ajudam a instruir, pessoas experimentadas que já passaram por alguns dos dilemas da vida,
pessoas que já passaram pelos pecados que acontecem durante o percurso, que são capazes de ouvir confissões e dizer, eu sei o que é isso, senta aqui, vamos orar e vamos interceder, mas o mais importante é olhar para Deus, que apontam o caminho. E à medida que esses filhinhos crescem, eles vão se tornando jovens, e eles vão aprendendo a vencer o maligno. Por quê? Como? Por meio de exorcismo? Vão fazer agora um curso de exorcismo da igreja? Não, pela sua vivência, pela sua prática, vão se tornando fortes o suficiente para irem vencendo. E aí, quando eles deixam de ser jovens, eles estão prontos? Não. Eles vão para o próximo estágio, que é o quê? Ser pai. E aí eles agora se tornam ajudadores dos filhinhos que estão aí. E é assim que a igreja vai funcionando agora, de uma forma íntegra, com filhinhos, jovens e pais. E isso não tem a ver com a idade cronológica, mas tem a ver com a idade espiritual, na qual cada um vai se desenvolvendo. E aí então nós podemos chegar no versículo 15, em que ele diz assim, andar na luz é não amar o mundo. Não amem o mundo. Nós não podemos amar um sistema alicerçado no maligno, onde os valores, as ideias e as ações são completamente distorcidos. O mundo aí vai te vender todo tipo de oportunidade. Tenha o corpo perfeito, bonito, marombado. Beleza, então tá, esse é o meu objetivo da vida. Sim, mas para isso tem que passar umas 4, 5 horas de academia, tem que tomar aqui uns suplementos, tem que cortar tal coisa na tua alimentação, tem que dormir tantas horas. Então tá, o que eu tenho que cortar? O grupo célula termina tarde, se eu tenho que dormir 8 horas, já é complicado, então já não vou. Discipulado fica difícil. Por quê? Porque se for marcado no mesmo horário do meu exercício, da minha academia, não pode. Não pode, não dá. E aí a gente começa a abrir mão de coisas. Não, mas o que mais que o mundo vai te colocar? O mundo vai te oferecer, dizer que você, para ser um vencedor na vida, você tem que ter muita grana, muito dinheiro, e isso vai exigir o quê? 12, 16 horas de trabalho dedicado por dia, mais 8 de sono que você deveria ter. O que sobra para tua família, teus filhos, teu ministério, para alguma outra diversão? Você vai dizer, não tenho tempo. Por isso agora eu entendo por que estamos em pleno março e a galera está cansada. Porque a gente está tentando correr a rota do mundo. E não vai dar. Não vai conseguir. As crianças já estão cansadas. Porque na minha época não tinha muita coisa além da escola fazer os temas. Hoje tem futebol, tem vôlei, tem o judô, tem o jiu-jitsu, tem o inglês, tem o alemão, tem o exercício, tem não sei o quê. As crianças, na minha época, eu não queria ir para a escola porque a escola tinha muita coisa para fazer. Hoje em dia, a molecada quer ir para a escola, porque eles fazem menos coisas na escola do que fora. A rotina que os pais impõem é extremamente complicada. Difícil. Então a gente está vendendo para eles o programa do mundo. E aí eles entram em um conflito como nós entramos. Cristo deve ofuscar qualquer brilho que possa aparecer em nossa vida. Você sabe que a gente tem um planeta que faz uma rotação no seu próprio eixo? E olha que coisa engraçada. Se você estiver à noite em um lugar escuro e você olhar para o céu, o que você vai ver? Um monte de estrela. Nossa, a gente vai ficar fascinado. E a gente olha as constelações e tudo mais. De dia, você olha para o céu, se o céu estiver limpo e for meio-dia, o que você vai ver? Só uma estrela. Porque ela toma conta de todo o resto. O brilho dela impede que nós vejamos. Na verdade, se o sol apagasse, nós veríamos o céu noturno de dia. Mas como ele está brilhando, nós estamos muito próximos, comparado, em distâncias cósmicas, muito próximos dessa estrela, tudo o que vemos no céu durante o dia é o céu. E nós não conseguimos ver mais nada. Tanto que quando há um eclipse, o pessoal da astronomia já cuida para, inclusive, ver as estrelas quando o sol fica eclipsado pela lua. E aí, então, eles olham o céu para fazer algumas comparações, estudos, distorções da luz e tudo mais, quando o sol fica eclipsado. Porque é a oportunidade que eles podem ver as outras estrelas. Assim tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser meio-dia todo o tempo na tua vida.
A única coisa que tem que brilhar é Cristo e nada mais. Se algo além de Cristo está brilhando em nossa vida, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos sentar com um pai e dizer, escuta, eu estou com dificuldade aqui, tu pode me ajudar nisso? Você já passou por essa dificuldade? Como é que eu faço para resolver isso? E aí nós vamos sentar, e aí nós vamos conversar, ou vocês vão sentar e vocês vão conversar. Cristo vai ofuscar qualquer outra coisa. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. O mundo hoje, ele rejeita Deus. Por isso nós não podemos amar o mundo. O mundo rejeita Deus por quê? Porque, na verdade, Deus é muito complicado para o mundo. Porque se Deus não existir, se Deus não estiver mais ali, e não tem nada a ver com a frase de Nietzsche, Deus está morto, cujo contexto era completamente diferente, mas há um desejo no mundo, e aí a gente pode até captar um pouquinho do que Nietzsche tentou falar, que Deus esteja morto. Por quê? Porque se Deus está morto, nada mais é errado para você. Parou para pensar nisso? Se Deus é quem estabelece os padrões de todas as coisas, e Ele não existe mais, tudo que eu fizer está certo. E é por isso que o mundo aí fora tem um grande problema, ele quer eliminar Deus da jogada. Porque aí eu posso todas as coisas. Eu posso fazer sexo durante o namoro, que não é pecado, não é errado, não é deturpação de nada. Eu posso abortar em qualquer tempo, por quê? Porque não é pecado, não é vida, não foi divinamente colocado ali, foi só um acaso cósmico, em um encontro entre um óvulo e um espermatozoide, e eu posso retirar a hora que eu quiser. Por quê? Porque não tem nenhum Deus legislando sobre a vida. Eu não roubo mais, aí eu posso fazer a minha sonegação do imposto de renda. Eu posso, fazer aquilo que nós fazemos, burlando a lei, dando aquele jeitinho, puxando daqui, puxando dali. E aí a gente vai se beneficiando de brechas e coisas que a lei... Por quê? Porque não tem quem legisle. Não tem um Deus dizendo assim, não furtarás, não roubarás, não matarás. Eu posso, inclusive, sair por aí e me envolver sexualmente com qualquer outra mulher que não seja minha esposa, porque não tem um Deus dizendo, não adulterarás. É para isso que o mundo aí fora está louco para tirar Deus da jogada. E por isso que você pode falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, você introduz Deus, fecharam-se as portas, as janelas e tudo mais. Porque no fundo, Deus é o padrão para tudo isso. Por isso nós não devemos amar o mundo, porque o mundo não é padrão das coisas, mas Deus o é. E aí Deus agora se torna a nossa expressão. O mundo rejeita Deus porque quer uma autorização para continuar na sua rebelião, que acontece desde Gênesis capítulo 3. Procurando liberdade, as pessoas se enredam em armadilhas cada vez maiores. E esse é o problema. E aí elas se tornam escravos, e elas estão lá, escravizadas com seus grilhões, nas mãos, nos pés e no pescoço, dizendo, queremos ser livres. E você diz, tá bom. E aí nós entendemos o que Jesus quis dizer quando ele disse, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas estão aprisionadas. Somente o verdadeiro amor produz a liberdade que o mundo procura. João 8,32. E aí então, agora nós temos o encerramento do segundo capítulo de 1 João, onde ele fala, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram, o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês,
Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida é eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém lhes ensine. Mas como unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Andar na luz é pegar de uma vez por todas o verdadeiro evangelho e negar de uma vez por todas o falso evangelho. Andar na luz é não se tornar um anticristo. E olha que legal, da onde vêm os anticristos? Surgiram do meio de vocês. Do meio da igreja. Não eram dos nossos, mas estavam ali entre nós, é isso que ele fala. Por quê? Porque muitas comunidades hoje estão sendo enredadas por falso ensino de pessoas que se dizem cristãs. O apelo para João é dizer assim, quando ele começa lá na frente dizendo, não escreva a vocês um mandamento novo. Toda heresia começa quando alguém diz assim, descobriu alguma coisa nova na Bíblia. Descobri algo que nos últimos 2000 anos de cristianismo ninguém tinha descoberto. Agora vou dar para vocês o segredo. Mas só eu tenho. Então, muito cuidado com aqueles mestres que descobrem coisas novas. Porque João mesmo está dizendo, não é novo. Eu vou dar para vocês apenas uma nova perspectiva de algo que já é velho. E aí, a impressão que nós temos hoje é de que todo o cristianismo que nós tínhamos visto até agora está errado. E a gente diz, não, mas então a gente aprendeu errado, precisamos fazer uma coisa diferente, tem que fazer coisa nova agora. Puxa vida, como é que nós vimos isso? Então, cuidado com as novidades da fé. Cuidado com as novidades da fé. Que o Espírito Santo de Deus seja aquele que te revela e te mostra as verdades que ainda são válidas desde a fundação do tempo. Porque Deus não muda, tampouco a relação dele conosco. Então, muito cuidado ao ser enredado e correr atrás de alguém que inventou algo novo, que tem uma coisa diferente. Cuidado, pode ser um falso mestre, enredando muita gente. E isso acontece desde a época de João. Os anticristos estão aí. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, que nós estejamos olhando para a Tua palavra e inegavelmente estejamos aprendendo a andar na luz. Pai, nos ajuda a colocar o nosso cristianismo na Tua direção, para que sejamos edificados pela Tua palavra, para que sejamos edificados pelas pessoas ao nosso redor, que são expressões Tuas em nosso meio, para que possamos compreender toda a armadilha que o mundo está fazendo para nos capturar, nos cegar, nos prender, nos escravizar, nos tornar alienados a respeito da verdade que Tu tens para nós. Nos ajuda, Pai, a observarmos todas as coisas com os Teus olhos. Não permita que amemos o mundo mais do que devemos amar a Ti. Senhor, que essa verdade na primeira carta de João possa ser a verdade que nós vamos expressar a partir desse momento. Em nome de Cristo. Amém.